Desde a criação da câmera em 1839 e da criação da primeira gravação de voz humana em 1860, a humanidade tem se construindo graças a essas duas ferramentas que, com elas, foram se surgindo outras ferramentas para o entretenimento do ser humano. Mas desde os tempos antigos, várias peças de mídias em suas diversas formas foram perdidas com o tempo. Embora várias comunidades atuais da internet buscam recuperar a totalidade dessas mídias, sejam elas físicas ou digitais, algumas delas parecem ser um rabbit hole de tão perdidas que elas estão, e até algumas não merecem virar a luz do dia. A série que mais deu certo no canal foi a de Lost Mídias Impossíveis de Serem Recuperadas, no qual eu compilo Lost Mídias perdidas que aparentam não ter uma salvação ou uma recuperação total da sua mídia. Eu perguntei na aba comunidades do canal qual vídeo vocês queriam, e maioria voltou na parte 3 da série, e como não tenho nada para fazer, né, claro, eu sou um vagabundo, estou trazendo a terceira parte da série. Antes de irmos para o vídeo, eu tenho um breve recado. Recentemente, eu e um grupo que estamos na busca de salvar e arquivar os vídeos do canal Alex Bemvid, fomos surpreendidos com um comentário que foi feito no meu último vídeo por um user chamado Leo Player, que afirmou ter salvado 7 vídeos do canal e ele os disponibilizou para nós. Muito obrigado, Leo Player, por nos ajudar a recuperar 7 vídeos do canal, e a todos que estão me ajudando no compartilhamento do vídeo e no engajamento, tá me ajudando muito. Eu espero que consigamos recuperar o vídeo do Chapolin, do Pica-Pau e da Turma da Mônica. Enfim, preparem seu café com leite ou chocolate alpino, se acomode na cama, arrume os travesseiros e bora! Os antigos filmes do cinema brasileiro do século XIX têm sido um dos assuntos mais comentados da comunidade do Lost Media Brasil, por sua imensa quantidade de filmes perdidos do nosso país que poderiam transformar São Paulo e Rio de Janeiro nos futuros Hollywood do Brasil. Tô brincando. As primeiras filmagens realizadas no Brasil foram feitas por Vitório de Maio, Afonso Segreto e José Roberto Cunha Salles. Atualmente, considera-se que o primeiro filme gravado no Brasil foi Chegada do Trem em Petrópolis, de 1897. Mas há um problema. Não tem resquício deste filme, o que faz não somente eu como outras pessoas duvidarem de sua existência, mas que pode ser encontrado de uma forma ou de outra. Pela enorme quantidade de antigos filmes brasileiros catalogados no site do Lost Media Brasil, terá noção em como produzir filmes antigos no Brasil não era uma raridade, assim como produzir música eletrônica nos anos 80. Se a preservação dos filmes por completo não fosse um problema, o nosso cinema atual teria ultrapassado grandes empresas de sucesso do ramo cinematográfico, ou eu estou delirando? O primeiro filme que eu gostaria de comentar se chama Acabaram-se os Otários, que foi um filme de comédia de 1929, dirigido por Luiz de Barros, e é considerado o primeiro filme sonoro de longa-metragem produzido no Brasil naquela época. A história narra as aventuras de Bentinho Samambaia, interpretado por Genésio Arruda, e Chichilos Pica Fuoco, interpretado por Tom Bill, que vão a São Paulo, compram um bonde, são depenados num cabaré e assim, desiludidos, voltam para o interior. Eu já gostei da sinopse porque ela literalmente retrata a realidade de uma pessoa que decide mudar para São Paulo e acaba ficando pobre. Eu acho que os produtores usaram bola de cristal para fazer o filme. Apesar de algumas imagens do filme terem sido recuperadas, o filme em sua totalidade permanece perdido. Outro filme dirigido por Luiz de Barros que eu gostaria de comentar se chama Messalina, um filme de cunho artístico de 1930
que estreou em 21 de abril do mesmo ano, no cinema Santa Helena, em Tatuí, no estado de São Paulo. O filme conta a surpreendente história da escandalosa imperatriz de Roma, Valéria Messalina, e sua vida como terceira esposa do imperador Cláudio César, que além de ser um comedor e usar a posição do imperador para se aproveitar das mulheres da época, ele era gado demais. Ele basicamente deu poder político e tomada de decisões definitivas para Messalina, como forma de demonstrar seu amor por ela. E dizem que ser gado é coisa do século XXI. Os discos do filme e seus fragmentos estão guardados na Cinemateca Brasileira, mas não o disponibilizaram para o público ainda. Bem, apesar das antigas produções de filmes brasileiros estarem perdidos ou sua parcela, eles têm a possibilidade de serem recuperados se houver colaboração ou também nunca serem disponibilizados ao público. Só o tempo dirá. Brasil Urgente é um programa de televisão jornalístico brasileiro exibido pela Rede Bandeirante. Apresentado por José Luiz da Atena, mais conhecido como Datena, o programa exibe o seu noticiário com casos policiais e, por conta do seu cunho jornalístico, o programa já foi acusado de desrespeitar inúmeros direitos humanos, mas que teria feito o alborguete pular de alegria em casa. Em 13 de setembro de 2005 foi ao ar um episódio do programa em que Datena come um sapato como forma de comemorar a prisão do ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. Um detalhe que foi descoberto posteriormente, já que antes uma screenshot do episódio surgiu na internet da época, e que o Datena aparece com o sapato na mão e abaixo uma enquete perguntando: você quer ver o Datena comer um sapato? A imagem circulou por anos e o suposto episódio foi declarado falso por muitos, justamente pelo fato de que ninguém encontrava uma matéria em que isso acontece. E para coroar a suposta mentira, a montagem foi reivindicada a Cid Cidoso. Inclusive, em 17 de setembro de 2023, o Cid fez uma live onde ele conta sobre seus achados na internet, até que o indicaram a suposta imagem falsa do Datena, e o próprio confirmou que foi ele que adicionou a enquete na imagem e afirmou que, de fato, o Datena comeu o sapato. Ó, isso aqui é uma montagem que eu fiz em 2000 bolinha. Eu vi essa semana rolando na timeline do Twitter. Você quer ver o Datena comer o sapato? Sim ou não? Os caras estavam discutindo no Twitter que teve uma enquete absurda que aconteceu no Datena. Só que é uma montagem minha de 2000 e bolinha na internet, tá ligado? E digo mais, ele comeu, tá? Ele comeu. Porém, em 4 de outubro de 2022, o usuário Caducila postou no subreddit da comunidade Lost Media Brasil informando que encontrou uma matéria da Folha de São Paulo datado de setembro de 2005, no qual é nos mostrado uma imagem diferente do Datena mordendo o sapato, comprovando que o episódio foi real. Mas a matéria desmentiu uma afirmação do Cid. Não lembro que eu tinha dito que o Datena comeu o sapato? A matéria diz que o Datena chegou a morder, mas que desistiu. Ou seja, ele só deu uma beliscadinha. No final de 2022, outro usuário chamado Wave Mars postou no subreddit da comunidade mostrando que encontrou a imagem original sem a enquete, provando que a imagem é real, mas a enquete não. Posteriormente descobriram que a enquete veio de outro episódio no qual originalmente perguntava: você quer ver os ladrões que apanharam? Apesar deste episódio ser muito aleatório e cômico, não se tem nenhum registro em vídeo além de 2 imagens do episódio encontradas pelos usuários do Reddit. E eu gostaria de ver esta mídia sendo encontrada porque eu consigo prever que vai me tirar boas risadas igual ao Chaves vestido de seu Madruga. E você, Chaves? Acho que já conheço essa roupinha, não? Mas
Do dia 28 de janeiro a 4 de fevereiro de 1967, foi realizado um festival de música organizado pela BEV, a abreviação de Blyther, Edwards e Vaughan, para a exposição de música eletrônica e apresentações com luzes. O evento foi realizado na Chalk Farm Road Roundhouse Factory, em Londres, no Reino Unido, onde teve apresentações de músicos eletrônicos como os pioneiros Delia Derbyshire, Brian Hodgson, da produtora BBC Radiophonic Workshop, e o músico Peter Zinoviev. Este festival ficou conhecido mundialmente, ou pelo menos pela comunidade rock, como o evento em que a música misteriosa Carnival of Light dos Beatles foi unicamente tocada. O grupo nunca reproduziu a canção em nenhum outro lugar, o que tornou a música uma exclusividade inédita para o show. A história conta que em dezembro de 1966, precisamente um mês antes da realização do evento, o designer David Vaughan, que é do grupo BEV, que organizou o evento, tinha entregado um piano com um design psicodélico ao Paul McCartney. E um cara chamado Cavendish perguntou a ele se ele iria contribuir com uma peça musical para a estreia do novo evento deles, o The Millivolt Light and Sound Rave. E o Paul concordou. Mal sabiam eles que esse seria a única vez na história dos Beatles em que eles iriam fazer um concerto bizarro e único. No dia do evento, quando era a hora dos Beatles se apresentarem, o público esperava uma apresentação impecável do grupo. Mas não, eles simplesmente decidiram transformar o show em um dia de compor uma nova música para o grupo. De acordo com o relato descrito no livro As Sessões de Gravações Completas dos Beatles, escrito por um expert dos Beatles chamado Mark Lewisohn, não sei falar esse nome, a música incluía bateria hipnótica distorcida, sons de órgão, uma guitarra solo distorcida, o som de um órgão de igreja, vários efeitos sonoros que eram reproduzidos pelo Paul McCartney e pelo John Lennon, e talvez o mais intimidante de todos é John Lennon e o Paul McCartney berrando como dementes e gritando frases aleatórias como "Você está bem?" e "Barcelona!". Eu me questiono como tava o pessoal da BEV vendo esse show bizarro vindo de um dos maiores grupos de rock da época. Barry Miles, o biógrafo oficial de McCartney, escreveu no livro chamado Paul McCartney, muitos anos até agora, que a canção não tinha ritmo, apesar de uma batida se estabelecer por alguns compassos, pela percussão ou pelo piano que fazia a batida rítmica. Não há melodia, apesar de fragmentos da melodia ameaçarem aparecer. Só a descrição da música em si já me deixa apreensivo imaginar como tava a cabeça dos caras em transformar um show em um dia de gravação comum. Apesar de tudo isso, em 1996, o McCartney tentou lançar a faixa no álbum Anthology 2, mas por algum motivo ridículo, o George Harrison falou pra ele não fazer isso e que ele não curtia música vanguardista. Isso é muito irônico, visto que o próprio já lançou várias músicas vanguardistas na época. Este era o Nip feto da época. Até que em novembro de 2008, o Paul disse que ainda tinha fitas da gravação da música, afirmando que a hora chegou para ela ter sua chance. Mas ele ainda precisava do consentimento da viúva de Lennon, de Harrison e do Ringo Starr. E em dezembro, finalmente temos a revelação de que, sim, eles deram permissão para o Paul lançar. E ele disse que faria isso em 5 de janeiro de 2009, para comemorar os 42 anos da gravação da música, segundo ele. Mas que por algum motivo desconhecido, o Paul boicotou a mídia inteira. Além de ele não ter lançado a música original, ele fez uma comunidade se juntar para recriar a Carnival of Light, de acordo com as descrições feitas pelos 2 livros sobre os Beatles anteriormente mencionados. O problema é que teve gente que publicou a recriação da faixa afirmando que é a original, mas não é. Não acreditem em tudo, gente. O que afirmo dizer é que é a música original e não foi lançada originalmente pelos Beatles, é fake. Porém, em 1968, os Beatles lançaram um compilado chamado Revolution 9, que segundo alguns usos da internet, possivelmente alguns trechos de Carnival of Light foram reutilizados nesta faixa. E até parece mesmo.
mas não se tem confirmação de ninguém ligado aos Beatles que alguns trechos da Carnival of Light foram realmente reutilizados para a produção desta faixa. Portanto, Carnival of Light continua sendo um dos maiores mistérios da comunidade rock. Em junho de 1972, aconteceu uma apresentação intitulada 50 anos da animação americana na sede do Instituto de Filme Americano em Los Angeles, na Califórnia. Tinha que ser na terra da madeira sagrada. Pau Santo! Onde, além de várias exibições feitas para comemorar os 50 anos das animações americanas, teve a exibição de um curta-metragem feito por um estudante chamado Robert Swartz, como parte de um trabalho de arte próprio feito na oficina de animação UCLA, intitulado Tio Walt. Por um tempo, o rumor circulou que o curta foi produzido pelos funcionários da Disney em 1954 devido aos traços de arte usados. Mas também, né, o cara traçava o desenho por cima, mas isso foi rapidamente desmascarado, pois o curta contém referências ao filme Perry, que foi lançado em 1957. Que é o GKS Vivo do Futuro, só vindo informar que o filme Perry tem tradução para português do Brasil e o nome aqui ficou No Coração da Floresta. Eu não tinha notado isso. É só isso. Voltando pro vídeo. Entretanto, o Tio Walt não foi exibido publicamente desde 1972. O curta foi preservado pelo Arquivo de Filmes da Academia sob a coleção Robert Swartz. Em 1º de janeiro de 2024, a Thunder Beam Animation anunciou o lançamento em Blu-ray intitulado Aventuras de Ratos de Domínio Público. Vou ser sincero com vocês, que nome bosta. Este lançamento incluirá todos os 3 curtas de 1928 do Mickey Mouse, além de novas aventuras com o rato de outros estúdios, incluindo o Tio Walt. A coletânea está à venda no site da Thunder Beam e até agora ninguém comprou a coletânea para disponibilizar. Na página da venda da coletânea está escrito: como o primeiro ano dos desenhos de Mickey Mouse será de domínio público, a partir do dia 1º de janeiro, aqui está um divertido conjunto especial. Vou incluir alguns rolos realmente grandes e trailers de 35mm de impressões Technicolor. Todos os 3 curtas do Mickey de 1928, novas aventuras do rato de outros estúdios e algumas outras raridades completas, incluindo o filme curta Tio Walt de 1964. Todos juntos, pelo menos 12 curtas e os trailers, em uma capa com arte reversível. Uma versão alternativa desta capa será impressa do outro lado. Nós vamos estar oferecendo por um tempo muito limitado. Feliz Ano Novo a todos! Caso vocês se estejam se perguntando do que se trata o curta, eu vou tentar contar a vocês. Só espero que o YouTube não me desmonetize, por favor. O curta começa com imagens de Walt Disney em várias idades, como se estivesse mostrando a evolução física dele, seguido por um movimento lento através de um cemitério cheio das pedras do esquilo Perry e sua família, uma referência ao filme de 1957 da Disney. Um estilo muito antigo de Mickey e Minnie Mouse, várias caricaturas racistas e humor higiênico. Humor de banheiro? Depois disso, uma sequência com assentados de fantasia trabalhando em um bairro vermelho com um pateta como cafetão. E outra cena em que várias cenas perturbadoras dos filmes da Disney, incluindo uma cena da Branca de Neve em que a rainha se transforma em uma bruxa, são mostrados. Todos enquanto um grupo de crianças coelhos olham com expressão de horror. As imagens finais do curta retratam os 7 anões da Branca de Neve reunidos em torno do Mickey Mouse em um lugar chamado Mausoléu Rato K, adorando em uma cena que lembra a vista na produção original de 1937. Mano, isso aqui é macumba total, velho. Ou seja, esse
curta era para ser mais um episódio normal de South Park. Embora a coletânea com curta estão à venda, ninguém se dispôs a comprar e revelar o curta para todos. Quer dizer, para todos eu digo o Twitter. Estreou em 17 de janeiro de 1993 um dos programas que viria a ser um dos mais polêmicos da televisão brasileira. Domingo Legal era um programa de auditório exibido pelo SBT, que inicialmente era sob o comando do lendário apresentador Gugu Liberato, que descansa em pança. Durante os anos 90, o programa lutava contra a Rede Globo nos pontos de ibope e popularidade da época, e isso causou inúmeras polêmicas no programa, no qual vários quadros foram criados na tentativa desesperada de superar a Globo, como Banheira do Gugu, Brincando em Casa, Eles e Elas, Jogo do Amor, Lendas Urbanas, O Preço da Verdade e o infame Sentindo na Pele. Inclusive, o Lucas Nauta fez um vídeo exclusivo sobre o episódio do Gugu Mendigo, confiram lá depois. Tá muito bom o vídeo dele. Mas o foco não é seus quadros, mas sim 3 episódios nos quais se tornaram Lost Medias e grandes polêmicas para as costas de Gugu. O primeiro já é muito óbvio para quem já sabe do caso, mas é o seguinte: em 2002, a Casa de Detenção de São Paulo, mais conhecida como Carandiru, foi finalmente desativado e implodido, dando lugar ao Parque da Juventude e à Biblioteca de São Paulo. No entanto, antes do presídio deixar de existir, o Gugu aproveitou a oportunidade para levar a sensitiva Socorro Leite e fazer uma limpeza no local. Explorando as celas, os corredores e os pátios, o apresentador não deixou de mostrar nenhum ponto da antiga penitenciária, justamente por ibope do programa e para as cocúrias. O mais impactante e perturbador da matéria é as reações de Socorro a cada centímetro andando dentro do presídio. Ela chorava e ficava aterrorizada com toda a cena. A matéria teve 2 episódios e no segundo Socorro estava com medo de ir e Gugu pedia que ela continuasse, pois era importante mostrar toda a área para os telespectadores. Em uma das cenas, Socorro afirmou que havia elevadores no Carandiru. Ao descobrir sua localização, Socorro começou a chorar e falar para os espíritos que ela não estava para fazer mal, mas sim para ajudar aquelas almas sofridas. Definitivamente uma cena que você ficaria encucado e apreensivo. As paredes que cobriam as portas dos elevadores foram derrubadas e Socorro chorava enquanto jogava sal e borrifava um líquido especial, pedindo que aqueles que estavam ali fossem embora, ficassem em paz e liberassem a área. Gugu apenas observava, de forma séria, e até comentando com o segurança: muita gente caiu aqui, né? Apenas para apimentar a situação, como se toda a reação de Socorro já não fosse nada. Algo impactante também é que a matéria exibia os corpos dos presos mortos pela chacina de 92, e junto com as músicas do Racionais, o que provava que tudo era válido na guerra pela audiência dos domingos. Por incrível que pareça, o Domingo Legal, com esta matéria, chegou a liderar o ibope durante a exibição da matéria. O problema é que a parte 1 da matéria, o primeiro dia da sensitiva e do apresentador no Carandiru, não está disponível em nenhum lugar. Nos 30 anos do Domingo Legal, foram mostrados trechos da primeira parte, mas não foram disponibilizados oficialmente e até hoje não está disponível. Além deste episódio do Domingo Legal, teve um em que não se tem nenhum registro dele em nenhum lugar. Em 10 de novembro de 2002, no extinto quadro Homens vs Mulheres, a drag queen Jorge Lafon foi convidado para participar do quadro para se caracterizar com sua personagem Vera Verão, para disputar no lado feminino. Até que em dado momento, a produção do programa pediu para Lafon ser retirado do palco, pois o padre Marcelo Rossi iria se apresentar, e que o pedido foi feito por alguém ligado a ele. É muito estranho. Após a apresentação do padre, a produção pediu para ele retornar e ele não voltou. Quando o padre foi questionado sobre este pedido, Marcelo Rossi afirmou que nunca discriminou a drag queen e que negou ser o causador do ocorrido. Esta briga supostamente causou a morte da drag queen, visto que o próprio admirava a figura do padre Marcelo Rossi e que o ocorrido foi como pura reprovação da figura com ele, mesmo que o padre tenha confirmado que ele não fez o pedido. O mais intrigante deste caso é o fato de que não há nenhum registro deste episódio em nenhum outro lugar, o que faz eu
e outros questionar sobre a existência da gravação do episódio ou se até o Gugu chegou a apresentar este quadro. Outro episódio polêmico do programa é de longe o mais conhecido dentre esses últimos dois que mencionei anteriormente. No início da noite de 7 de setembro de 2003, no feriado da independência do Brasil, o programa do Brilho Legal exibiu uma entrevista gravada com 2 supostos integrantes do primeiro comando da capital, ou PCC, dentro de um ônibus, realizada pelo chefe de reportagem do Domingo Legal, Wagner Maffezoli. Os 2 ditos bandidos faziam ameaças ao vice-presidente da cidade de São Paulo, Hélio Bicudo, além de 3 apresentadores dos programas policiais, o Datena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto Godoy. Os indivíduos também assumiram a tentativa de sequestro do padre Marcelo Rossi, fato que ocorreu menos de uma semana antes da entrevista. O Gugu e o programa foram tão criticados que no dia seguinte chegou a assustar muita gente. Por exemplo, a família do apresentador da Atena. O próprio diz: mas, ô Silvio Santos, é por isso que o seu jornalismo não dá dinheiro, como você disse, você enxerga tudo como negócio. Aliás, você deve ter televisão para vender baú da felicidade e outras coisas mais. Acho que é por isso que você tem televisão. Agora, para botar um jornalismo rasteiro desse num programa do Gugu, não vale a pena ter jornalismo mesmo. Vai lá ver lá em casa como é que tá a minha família, com medo de sair e botar o nariz na rua. E diz que teve um cara do PCC que falou no programa do Marcelo Rezende, e o cara disse o seguinte: olha, bandidão não ameaça a família de ninguém assim não. Isso é coisa de sujeito covarde, daí por diante. Eu até acredito nisso, viu? Até acredito nisso. Agora, vou dizer mais uma coisa: estou profundamente magoado, desiludido. E vou dizer uma coisa: eu preferia caminhar por outros, né? Por outros passos da minha profissão. Sem contar que o Marcelo Rezende afirmou que a entrevista era mentirosa e encenada. Galera, pra vocês terem noção do exposed desse episódio, dia 9, um dos líderes do PCC, o PCC de verdade, tá? Falou por telefone ao apresentador Marcelo Rezende que o Gugu teria armado tudo. Um dos próprios líderes do PCC confirmou que a entrevista era falsa. Quando a mídia inteira estava sabendo que o caso era fake, o PCC soltou um comunicado oficial negando ter ameaçado os apresentadores e o vice-prefeito, e dizendo que os 2 homens não eram do grupo. Tá perdido aqui é que o vídeo da entrevista completo está perdido. E só tem trechos dela através dos outros programas, o reagindo, como o da Atena. No dia 15 de setembro, durante o programa da Hebe Camargo, Gugu apareceu de surpresa e pediu um espaço para se desculpar por todo o ocorrido, e afirmou que não tinha visto o material antes de ir ao ar. Ele tá basicamente tentando tirar o cu da reta. Na semana seguinte, o Gugu se prontificou em prestar depoimento responsabilizando o SBT pela exibição do material falso. E em depoimento, o Departamento Estadual de Investigações Criminais, ou DEIC, ele afirmou desconhecer a farsa. Segundo o delegado Alberto Pereira Mateus, o apresentador admitiu que solicitou a produção do programa que realizasse uma reportagem sobre as ameaças do PCC ao padre Marcelo Rossi. Após o ocorrido, o SBT foi multado, o programa foi suspenso por um tempo, o Gugu foi processado e o vídeo da entrevista nunca foi ao ar, apesar de trechos sobreviventes terem sido recuperados pelos outros 3 programas reagidos, como o da Atena, Marcelo Rezende e o Oscar Godoy. Primeira coisa que eu queria dizer ao meu público, que eu prezo tanto, tem visto o ataque que eu venho sofrendo durante todos esses dias, é que eu não falei ontem no meu programa a respeito desse assunto, porque eu seria novamente atacado e acusado de usar o meu programa para falar sobre esse assunto para dar mais audiência. Então, esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado, né? Deixa o like. Na verdade, por favor, se inscrevam, que eu tô vendo uma porcentagem de uma galera que vem do meu canal, assistem os vídeos, mas esquece de se inscrever. Galera, estamos chegando a 2.000 inscritos. Sonho de criança, hein, galera? Vamos chegar a 2.000 inscritos em uma semana. Eu quero ver isso. Por favor, me ajude a realizar esse sonho, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Eu posso demorar, mas sabe que eu trago com maior
cuidado e carinho que eu posso trazer a vocês o meu conteúdo. É isso, galera, e falou!